Boa noite, amada Igreja do Senhor. Quero saudar todos em nome de Jesus. Se houver visitante entre nós, é uma honra tê-los conosco. E também aqueles que nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Nesse momento, meus irmãos, vamos dar início então à palavra de Deus, que eu peço uma oração com o nosso pastor. Amém? Te bendizemos, Pai, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, nesse momento em que, em meio aos teus louvores, a ministração, tu te colocas entre nós, Pai, de forma gloriosa. E agora abençoa o teu servo, o pastor Gabriel, já devidamente ungido pela palavra que colocaste em seu coração. E desde já que tenhamos a maior atenção, Pai, o maior zelo, a percepção para que sejamos alcançados, abençoados e que possamos já antecipadamente agradecer-te pela palavra que nos será pregada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido a igreja a abrir em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19 e 20. Filipenses capítulo 4, versículo 19 e 20. Amém todos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é para que você fale amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos falar hoje sobre alguns princípios e algumas diretrizes sobre suprimento e provisão na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Suprimento e provisão na Bíblia Sagrada. Importante tema, sim ou não? Importante. Cristão, você não pode ser ignorante. Talvez não haja nenhum ignorante aqui essa noite, mas você talvez na internet possa estar ignorante quanto a essa situação. Eu aconselho você realmente a estudar a palavra de Deus, porque ela fala muito sobre suprimento e provisão. E nós não precisamos forçar a barra colocando e seguindo o rumo daquela famosa doutrina da prosperidade. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos simplesmente ensinar o que a Bíblia coloca e tributar a glória a Deus. E não colocar a prosperidade, o suprimento e as necessidades no centro do altar. Mas Cristo sendo sempre o centro de toda a glória e de toda a honra no meio da igreja. Então, com essas balizas, com essa visão, com esses fundamentos, nós podemos livremente falar sobre isso na igreja. Por que eu digo isso nessa introdução? Porque há muitos lugares que isso é um tabu, queridos. Falar sobre suprimento e provisão meia igreja sai de lá. Porque não creem que Deus supre. Não creem, são quase anjos, como se não tivessem necessidade nessa terra e Deus não se preocupasse com elas. A verdade é que Deus se preocupa com elas. Se preocupa com tudo, se preocupa com as nossas necessidades, inclusive com o nosso coração e as nossas atitudes no que diz respeito às necessidades. Por isso há um vasto ensino sobre isso. Vasto ensino sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Aí você pode estar aqui jovem, né? Moço ainda, ou moça, pequeno, 12, 13 anos, 14, adolescente. Pastor, isso aí eu tenho que saber. Tem, desde agora. Tu tens que ser excelente nisso. Cresça com essa base, e você vai ser abençoado por Deus. Então vamos lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Em primeiro lugar, Deus se importa. Se importa ou não, irmãos? Se importa, irmão. Deus se importa. Lá em Mateus, o clássico versículo que muitas vezes é mal interpretado, está escrito: buscai o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Essas coisas serão acrescentadas. Que mais? Deus sabe, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Nenhum momento Deus suprime a verdade de que nós, seres humanos, necessitamos dessas coisas. O Pai sabe que vocês necessitam de conhecimento bíblico sobre isso. Qual a perspectiva bíblica sobre isso? Qual é a visão cristã disso? Como um cristão deve proceder? Deus sabe que você necessita disso. Deus sabe que
especialmente aqueles que possuem uma condição maior, muitas vezes por ignorância ou desconsiderar o que a Bíblia fala sobre isso, acabam se orgulhando, acabam se ensoberbecendo disso e acabam entrando por caminhos tortuosos. Deus sabe disso. Deus sabe que se o pobre ou menos favorecido não tiver a capacidade para discernir e entender o que a Bíblia fala sobre isso, duas coisas podem acontecer. Ele pode se acomodar na sua pobreza e viver em necessidade, achando que nada mais ele tem a fazer a não ser aceitar aquele tipo de estado. Desculpe, essa é que é a realidade. E há muitos lugares assim. Meus amados irmãos, então a falta de conhecimento pode levar a esses dois extremos. Ou até mesmo, se o próprio necessitado não for tratado no profundo do seu coração, ele pode amar riqueza sendo necessitado. É o que a gente tem visto aí nesse país, né? Muitas manifestações de pessoas necessitadas ou em favor dos necessitados, amando riquezas e fazendo atrocidades e sustentando criminosos e apoiando criminosos por causa dessa distorção. Meus irmãos, isso é um tema importante. A Bíblia fala sobre um Deus que se compadece e ama suprir o seu povo. Salmo 68, 9 e 10 diz: copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Está falando do povo de Israel que saiu do Egito com riquezas. Israel que havia sido oprimido durante 400 anos no Egito, oprimido, só sabia comer, trabalhar e dormir. Comer, trabalhar, triplicado e dormir. Oprimido, maltratado, Deus tira com mão poderosa, cumpre a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, tira o povo de lá, cumpre a sua palavra dita anos antes a eles, dizendo que eles sairiam de lá com provisões. Um adendo aqui rapidinho: riqueza na Bíblia, no conceito bíblico, não tem a ver só com dinheiro, mas com suprimentos. E suprimento tem a ver com várias questões da vida, não somente dinheiro. Então eles sairiam com riqueza, eles saíram exatamente com riquezas, com tudo que eles precisavam. E eles vão para o deserto, e a palavra de Deus fala que Deus fez provisão para eles, necessitados. Durante todo o período que estiveram no deserto, Deus os sustentou. Num deserto. Salmo 145, de 15 a 16 diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Deus é bom e satisfaz a todo vivente de quê? Benevolência. Deus é um Deus benevolente e ama beneficiar o seu povo. Deus ama fazer isso. Deus ama agir com bondade. Deus ama agir com benignidade com o seu povo. Deus ama te abençoar, em outras palavras. Deus ama te dar presentes. Deus ama fazer isso. Ele não é um Deus ascético ou asceta. Ele é um Deus beneficente, um Deus benevolente, um Deus bondoso. Em ti esperam os olhos de todos. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala, o meu Deus. O apóstolo Paulo fala, o meu Deus. Segundo o quê? A sua riqueza em glória. Deus é rico, irmão. Eita, pastor. Deus é rico. Ele fala em Ageu, capítulo 2, versículo 8, minha prata, meu é o ouro. Deus é perfeito ao ponto que a Bíblia fala que se fez pobre, por amor de nós. Tem tudo a seu dispor. Quando ele resolveu, naquele momento em que a sua palavra, o povo estava exilado, na Babilônia, ele percebeu, ou melhor dizendo, se cumpriu o tempo do exílio babilônico, e os judeus começaram a retornar para a sua terra, ele falou, em um momento em que a obra estava parada, por conta de alguns inimigos que tinham se levantado, ele falou, podem voltar, e podem construir, e podem trabalhar, porque minha é a prata e meu é o ouro, e eu vou fazer com que as nações distribuam essas riquezas para vocês, para que vocês construam esse templo. Vocês estão entendendo? Deus é o dono do ouro e da prata. Ele fala em Salmo 50, 10, 12, pois meus são todos os animais do bosque, não é do diabo, e as alimárias aos milhares das montanhas. Se eu tivesse fome não te diria, pois o mundo, cosmos, é meu, e quanto nele se contém. É dele. Agora, claro, você pode, não tem ninguém aqui assim, você pode ter vindo de uma tradição que nega essa realidade,
E você pode estar indignado com essa palavra, mas não tem ninguém aqui assim, isso aqui é retórica mesmo. Deus, irmãos, Ele é o dono disso tudo e ama beneficiar o seu povo. Segundo a sua riqueza em glória. Há de suprir em quê? Em Cristo Jesus. Aqui é a razão pela qual nós não precisamos colocar a prosperidade no altar e adorá-la. A razão porque nós não precisamos torcer textos para falar que o povo vai ficar milionário e rico, meus irmãos. Cristo aqui é o centro, Ele é a fonte, nós temos aliança com Deus, irmãos. Somos povo de Deus e temos uma aliança com Deus e Ele há de suprir as nossas necessidades todas em glória. Em Cristo Jesus, você tem aliança com Deus? Sim. Se você está em Cristo Jesus, você tem aliança com Deus e essa promessa vale para a sua vida com toda certeza. Para mim, para você, para todos nós. Pastor, não estou buscando isso. Glória a Deus. Nem nós. Nós estamos buscando entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Já eu falo o contexto disso porque é importante e é a razão de muitos crentes viverem completamente fora dessa palavra. Crentes que vivem fora dessa bênção, que não tem como entender o que é isso. Por quê? Porque não praticam o que o contexto diz. Não entendem o que esse contexto diz, a gente vai já entrar nele, isso aqui é só uma introdução. A Bíblia fala em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí vem alguém e fala, você não está vendo que o espiritual está aí? É toda a bênção espiritual. Não tem nada a ver com bênção material e suprimento, pastor. Para de fazer besteira. Você entende como a nossa tendência é querer ser mais do que Deus? Vou falar onde é que esse pensamento está enraizado. No orgulho. Orgulho. Você nunca vai poder dar mais do que Deus. Há crentes que acham que dão mais do que Deus, que são mais bondosos do que Deus, de que Deus não tem que me abençoar com nada, Ele não tem que suprir minha necessidade, eu tenho que ser aquele que carrega minha cruz e me nega o tempo todo, eu não preciso de necessidade. Falsa ideia, enraizada no orgulho. Pessoas humildes falam, Senhor, meus olhos estão em Ti, porque eu sou pobre e necessitado. Um grande rei de Israel disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Toda sorte de bênção espiritual. Nesse texto em Efésios, você vê que Deus te abençoou com justificação, com adoção, com perdão, com redenção, com bênção de todas as formas. Bênçãos espirituais, bênçãos maravilhosamente espirituais. Mas esse texto aqui significa que a fonte sua, a fonte de bênçãos é o Senhor. Bênção espiritual é isso, a tua fonte de bênçãos não é a força do teu braço. A fonte de bênçãos tua é Deus, é a tua aliança com Cristo Jesus, por isso você é abençoado e eu sou abençoado. É isso que esse texto quer dizer. Quebra com o orgulho das pessoas que acham que não precisam ser supridas e abençoadas por Deus. Meus irmãos, nós temos necessidades, precisamos de suprimento e temos um Deus que supre as nossas necessidades e que cuida de nós. E quando estamos em aperto, Ele olha para a gente, estamos em aperto, e Ele se compadece do nosso aperto e Ele dá a estratégia para a gente sair do nosso aperto. E quando estamos em abundância, Ele se alegra com a gente e quer que a gente só tenha um coração realmente firmado nele para nunca se desviar de nenhuma forma. Meus irmãos, de Deuteronômio capítulo 8, 17 a 18 fala, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não digas no teu coração. Isso aqui é o extremo quando o crente é abençoado, o que ele pode ser tentado a fazer? É a minha qualificação, meu doutorado, não a minha pós-graduação. Sabe como é que é? Eu estudei tanto e passei nesse concurso. Sabe como é que é esse tipo de coisa? Não, foi a força do meu braço. Não é porque eu estou trabalhando aqui, 10 horas, 12, 15, 20 por dia. É por causa disso, é por causa disso e daquilo. E dá todo tipo de... Não! Não digas isso no teu coração. A partir do momento que um crente diz isso, é porque o seu coração já se esqueceu. Quem é o seu supridor? Quem é que supre as suas necessidades? Quem é que te dá força para adquirir isso? Quem é que te dá força para adquirir essas necessidades ou para suprir essas necessidades?
Quem te dá força, quem te dá saúde, quem te dá inteligência, quem te dá vigor, quem te permite levantar, quem te permite dormir, quem te permite? Deus. Quem te dá essa força é Deus, e somente Deus. E tem muitas outras coisas, não é só questão de saúde, fome e que você tem força, não, é muito mais. E a gente vai ver aqui, se Deus permitir. A gente vai ter que dividir em duas. Não é tudo, para você ver como esse ensino é vasto. Eu falei, Deus, eu preciso falar pelo menos isso aqui, então me ajude em nome de Jesus. É muita coisa. Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais. Deus tem aliança comigo e contigo. Salmo 62b, se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nela o seu coração. Há uma possibilidade das suas riquezas, dos seus suprimentos aumentarem, porque Deus abençoa. E Ele já fala, não ponha nisso o coração, porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que Ele pode se corromper. Ele sabe que Ele pode se inclinar. Ele sabe que Ele pode se autopromover. Ele sabe que Ele pode se autogloriar. Ele sabe disso. E Ele fala, não ponha o seu coração nisso. Há princípios para Deus te multiplicar as bênçãos. Há princípios e propósitos divinos para que Ele multiplique as tuas bênçãos. Há princípios dele, há propósitos dele. Ele não multiplica em vão. Ele multiplica com propósitos bem determinados. Então nós vemos aqui, irmãos, o próprio apóstolo Paulo falando, sabeis também vós, no contexto, versículo 15, também vós sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. São todos que entendem os princípios de Deus? Sobre provisão, sobre suprimento? Unicamente vocês se uniram a mim. Paulo está falando. Muitas igrejas foram privadas de participar dessas bênçãos, por causa disso, porque não entendem, porque desprezam esse conhecimento. Senão unicamente vós outros, versículo 17, não que eu procure o donativo, eu não estou procurando ofertas de vocês. Aí poderia vir alguém aqui, graças a Deus só temos conhecidos irmãos preciosos, esse pastor já está pregando é porque ele quer alguma coisa, ou então uma seta mais miserável, diabólica, e me perdoe os termos fortes, porque é isso que... o pastor Frank deve ter ligado para ele e falado assim, fala alguma coisa. Não é não? Coração corrupto, coração preso em riquezas, coração preso no dinheiro, coração que não entende a palavra de Deus, irmãos, e tem gente presa por isso. Mas não, ninguém me falou nada, ninguém me pediu nada, absolutamente nada. Estou aqui por mandado de Deus. Não que eu procure o donativo, não que eu procure a sua oferta. Paulo falou, não que eu procure a sua oferta, não que eu procure o seu donativo, não que eu procure absolutamente nada, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Parou para pensar num coração desse, irmão, cheio de Deus? Você acha que eu estou buscando oferta para enriquecer, Paulo falando? Você acha que eu estou buscando alguma coisa? Eu quero é que você enriqueça e tenha tesouros no céu. Enriquecer nesse sentido, eu não estou falando que ninguém vai ficar milionário. Você vai ter tesouros abundantes no céu e também você vai receber recompensas dos mandamentos de Deus nessa terra ainda. Eu quero é que aumente o vosso crédito, por isso que eu estou pregando isso. Quero que aumente o vosso crédito. Lembra sempre desses dois ângulos. Tesouros. Jesus falou, façam tesouros o quê? Acumule tesouros onde? No céu, onde ninguém pode tocar, roubar absolutamente nada. Primeira instância de recompensa do crente. Tudo que você faz aqui com a intenção de agradar a Deus te será recompensado no céu, está escrito. Tudo, absolutamente tudo. Segundo ponto. Princípios, leis e mandamentos que Deus instituiu aqui nessa terra, que te serão dada, a recompensa desses mandamentos praticados, serão sobre tua vida aqui na terra. Mostra um, pastor, beleza, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que se prolongue os teus dias e seja bem sucedido. Onde é a recompensa? Na terra. No céu você é eterno. Precisa ser de longa vida. Serás eterno.
Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Queres, jovenzinho, jovem, todo mundo ser bem sucedido? Honra teu pai e tua mãe, respeita ele. Respeita e honra ele, porque eu quero te afirmar uma coisa. Pode ter alguém do seu lado com doutorado, um monte de coisa que eu acho muito legal. Quem tem doutorado faz mesmo. Muito bem, legal, qualificadíssimo. E você aqui desse lado não pode ter doutorado, não pode ter isso e aquilo, mas você honrou seu pai e sua mãe essa vida inteira, o respeitou, você será bem mais sucedido do que ele, porque a palavra e a promessa de Deus. O mundo tem uma visão distorcida do que é ser bem sucedido, do que é ser próspero, irmãos. Ele só pensa no valor da tua conta bancária, ele não vê as outras coisas. Quem honra pai e mãe é bem sucedido, será bem sucedido no casamento, será bem sucedido na família, será bem sucedido absolutamente nas tuas finanças, teus suprimentos, porque Deus promete te abençoar e ainda será longevo. Aleluia. E aí, jovem? Tranquilo? Correr em casa para honrar papai e mamãe, respeitá-los abundantemente, né? Quando Deus quer disciplinar um jovem desobediente e desonroso, sabe o que ele faz? Muitas vezes ele permite que ele colha tudo isso no casamento dele. Vai aprender e vai ser disciplinado por Deus ali, com a sua família, com seus filhos, para aprender a ser humilde e honrar seu pai e sua mãe. Acham que vão fugir de casa para casar e vão me ver livre desses caras, né? Não é assim, irmãos? Que muitos do mundo pensam? Se bem que não pensam nem em casamento. Eu estou aqui, né? O mundo é terrível. Vou sair de casa, não aguento mais esses caras, não aguento mais isso. Nunca será bem sucedido. Não conforme a Bíblia fala. Vocês estão entendendo que há princípios e leis na palavra de Deus que elas se manifestam em termos de recompensa aqui na terra? Fica resmungando lá para o teu chefe o tempo todo. Fica lá o tempo todo falando, faço isso não. Fica lá o tempo todo chegando atrasado. Fica lá dando desculpa o tempo todo, andava atestado o tempo inteiro, sendo que não foi justo o atestado. Vê onde você vai parar daqui a um pouquinho de tempo. E aí depois não adianta, como Malafaia sempre fala, né? Não adianta dizer, é o diabo, é o diabo. Ele fala assim, ele fala muito mais invocado, né? Eu não falo nada, não chego aos pés dele, no jeito que ele fala. E aí, é o diabo, tô quebrado, tô aqui, não tem nada. É claro, é óbvio. Não vai ser bem sucedido no trabalho nunca, sendo cristão e tendo Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Leis que Deus determinou para os cristãos para serem abençoados aqui, meus irmãos. Para terem famílias estáveis aqui, para serem bem-sucedidos aqui, sim. Ainda que sejam bem-sucedidos carregando a sua cruz e tomando-a. Tendo que se negar muitas vezes. E sempre. Aqui está um apóstolo que disse, eu não procuro donativo. Aí ele fala depois, recebi tudo, irmão, e tenho em abundância. Estou o quê? Estou o quê? Leia aí no teu coisa para você não falar. Estou suprido. Senhor, graças a Deus. Estou suprido. Não foi orgulhoso. Ih, preciso disso não, viu? Sou super espiritual, grande apóstolo de Cristo. Posso ser arrebatado até os céus e comer lá. Pronto. Estou suprido. Porque vocês aprenderam ao que é dar e receber. E se associaram comigo. Estou suprido, muito obrigado. E agora, que aumente o vosso crédito. E agora que aumente o vosso crédito. E agora que mais? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai o quê? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ó vocês que estão em Cristo, que se associaram com a minha tribulação, que se associaram com as minhas necessidades no tocante a dar e receber. Por causa disso, então que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, o quê? Supra as suas necessidades. Como vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, complicados, onde alguns cristãos sem firmeza, por conta das circunstâncias, primeira coisa que começam a tirar são os seus dízimos, que não são seus, são de Deus, e param de contribuir com ofertas.
param de servir ao Senhor e de associar no que diz respeito a dar e receber. Primeira coisa que fazem em tempos difíceis. Por quê? Porque fazem as contas ao inverso. Colocam as necessidades na frente e Deus no fim. Se apertou, se diminuiu o salário, o que acontece então com o fim? Vai saindo, porque tem algumas prioridades na frente. Essa conta não é a conta do cristão. A conta do cristão é Deus, 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 Deus. Dízimo e ofertas. Eu adoro o meu Deus com dízimos e com ofertas. Quero ser abençoado por Deus? Faço isso com liberalidade, com intenção do coração, abençoada, com vontade, com liberalidade, com generosidade. Serei abençoado. Serei abençoado. É promessa de Deus. A gente vai ver isso aqui já se der tempo. Então, eu faço isso. Eu não posso permitir que a circunstância dite o meu orçamento. No que diz respeito à questão de Deus e finanças no reino de Deus. Eu não posso permitir isso. As circunstâncias vão dizer, tá aí, perdeu metade do salário, e agora? O que tu vai fazer? Tem que tirar aqui o dízimo. O dízimo é isso aqui, cara, dá para cobrir aqui. Começa a cobrir, e começa a tirar, e a vida começa a embolar toda, porque a avareza começa a tomar conta, e a desorganização começa a tomar conta, e o coração fica cada vez mais invocado com as coisas desse mundo, com as necessidades, e ele passa a servir as riquezas e necessidades. Isso é um perigo. Isso é um laço. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Eu estou suprido. E a promessa veio. Eu quero aqui com você ver um princípio na vida de Paulo também importante sobre essa questão de suprimento. É o que está no contexto. E é o que os pregadores da prosperidade não falam. Versículo 11 em diante. Capítulo 4. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, ou toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse finalzinho é fantástico. Tudo posso naquele que me fortalece. É exatamente o contrário do que Israel fez quando Deus o preveniu. Deus preveniu Israel. Fale quando as tuas riquezas aumentarem, não diga que foi o quê? A força do meu braço. Aqui Paulo faz o contrário e honra a Deus. Como ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Em qualquer circunstância, eu tudo posso nele. Eu sei viver em qualquer tipo de circunstância. Sei viver em escassez. Sei viver em abundância. Sei viver tendo fartura. Sei viver de todas as formas. E aqui é um princípio, uma diretriz para a gente. Gratidão e contentamento. Gratidão, coração grato e contente. A palavra contente aqui não é acomodado. Contente é suficiente. É a pessoa que sabe viver, como ele aqui mesmo coloca, em toda circunstância. Sabe viver quando é escasso. Ele se organiza para ver como é escasso e continua tributando a glória ao Deus do céu. Continua priorizando a Deus. Continua honrando a Deus na escassez. Quando ele está em abundância, continua honrando a Deus em todos os sentidos, na sua abundância. É a pessoa contente. Sabe viver em toda circunstância. Sabe agradecer a Deus em toda circunstância. Está escasso? Eu agradeço a Deus e aqui nessa escassez vou continuar honrando a Deus. E vou me portar de forma digna na presença dele. Estou em abundância. O negócio está bom demais. Legal. Meu foco continua em servir a Deus, em honrar a Deus em primeiro lugar, a Ele a glória. E eu vou viver de tal forma que Ele seja honrado, fazer tudo para a glória de Deus em minha abundância. Gratidão e contentamento. Israel falhou nisso. Deus tira Israel com muitas riquezas. Ele vai para o deserto. Deus supre ou não Israel no deserto? Supre de todas as formas. Todas. Não morrem de sede, tem água, até mesmo de forma miraculosa. Maná caindo do céu, tem comida, não vai morrer de fome, tem provisão todo dia. Todo dia tem provisão. Comem. Deus até realiza o desejo de coração em algum momento, coloca ali codornizes para que eles pudessem comer, mesmo disciplinando em algum momento alguns. Mas Deus realiza o desejo do coração. As vestes deles, isso é lindo, viu?
As vestes deles não se deterioraram, não se envelheceram. Já pensou nisso? Passaram o tempo todo caminhando ali, as sandálias e as vestes não deterioraram, irmãos, porque Deus supriu. Deus supriu. Tinha proteção, sim ou não? Tinha proteção, tinha coluna de fogo, tinha coluna de nuvem o tempo inteiro. Deus estava pegando, como diz Deuteronômio capítulo 6 e até o capítulo 8, e estava humilhando Israel. Significa tornar humilde. Colocou Israel no deserto em prova para humilhá-lo, para que eles pudessem depender de Deus no deserto e lá em Canaã. Para que aprendessem todo o tempo a depender somente de Deus. Para que nunca dissessem lá, quando eu estiver próspero, foi a força do meu braço ou foi esse bezerro de ouro aqui. Sempre Deus trabalhando com o entendimento deles, com o coração deles, e colocou-os no deserto durante um tempo, e foram provados, tinham que depender diariamente de Deus, mas todo dia eram supridos. E Deus ali transformando e buscando transformá-los e dando as leis e falando, ó, vai ser assim Canaã, vai ser dessa forma, organizando a nação que estava toda desorganizada. Organizando a nação no Senhor, colocando ali o seu plano de redenção para eles, colocando todas as leis cerimoniais, leis civis, leis sociais, religiosas, tudo! Organizando a nação com seus preceitos e seus mandamentos, pelos quais seriam reconhecidos como gente inteligente e sábia. Tratando com eles no deserto, manifestando-se a eles. Como outro texto diz, trazendo eles como a galinha que coloca debaixo das asas os seus pintinhos, amando-os, cuidando deles, tratando eles, sendo eles povo de propriedade exclusiva de Deus, e Deus os tratando como tal, como a sua herança. O que acontece com Israel? Eles começam o quê? Começam a murmurar. Descontentamento. Começou a ficar descontentes, não aprenderam a lição, não aprenderam a lidar com o deserto, não aprenderam a lidar com a relativa escassez, porque estavam muito bem. Estavam muito bem no deserto, Deus suprindo toda hora. Não aprenderam a lidar com isso, então ficaram descontentes e começaram a blasfemar de Deus, começaram a falar mal do maná, esse fastio, esse negócio vil, esse tipo de coisa, e começaram a falar palavras fortes e terríveis contra o seu Deus e contra as beneficências do seu Deus, contra aquilo que era usado para suprir os israelitas. Inevitavelmente um coração ingrato e descontente vai murmurar. Vai murmurar. Não vai ver o bem quando vier, diz a palavra. Não vai perceber quando o bem vier. Não vai perceber as bênçãos com as quais Deus os está abençoando. Não vai ver as graças, misericórdias, benevolências. Não vai ver, porque o coração é ingrato, porque o coração é descontente. Paulo sabia viver em todas as circunstâncias. Beleza, Senhor. Momento aqui de ser desonrado, momento de estar em escassez. Louvado seja o seu nome. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Vou continuar te servindo, vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar pregando o reino de Deus, vou continuar fazendo todos os meus deveres em Cristo, vou continuar honrando a Ele, vou continuar dando integridade, vou continuar fazendo tudo aquilo que meu Deus fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou em abundância, vocês contribuíram comigo, fizeram bem. Todavia fizeste bem, associando na minha tribulação, vocês fizeram bem, vocês vão receber bênçãos da parte de Deus, aqui e na eternidade. Glória a Deus, sei viver em abundância, estou com abundância, estou suprido. Legal. Continuo na mesma integridade, na mesma alegria, no mesmo temor a Deus, na mesma devoção, honrando o nosso Deus. Contente. Sabe viver em todas as circunstâncias. Sabe viver. Aprende a viver. Busca viver de maneira a agradar a Deus em todas as circunstâncias. Vimos aqui a história de Israel. Israel falhou nisso. Deus estava direcionando para uma terra o quê, meus irmãos? Aqui, porque a do céu que Abraão viu é outra, é a eterna. Mas aqui, havia uma promessa terrena para ele, sim ou não? Sim. E aí de nós se negligenciarmos isso e falar, não servia para nada Canaã. Isso é besteira, falar contra o plano de Deus, né, irmão? Não, se ele mandou ir para lá é porque ele tinha um plano com eles naquela nação, naquela região. Então enviou eles para aquela região. Seria uma terra o quê? Que mana leite e mel. Uma terra produtiva.
uma terra deleitosa, uma terra abundante, que produzia com abundância, onde vocês não vão precisar nem fazer casas. Ele falou, vocês vão desapossar as nações dali por juízo de Deus. Vão desapossar as nações, vão viver em casas que vocês não construíram, Deus fala. Vão ter vinhas que vocês não plantaram, Deus fala. Ou seja, Deus ia superabundar sobre a vida deles em Canaã. Sabe o que aconteceu com a primeira geração? Não entrou. Não participou dessas promessas. Não participou dessa bênção. Creio que alguns foram salvos lá naquele meio, tenho certeza. Creio, Deus é misericordioso. Nos 40 anos que essa geração passou no deserto, rodando no deserto, morreram no deserto, porque Deus havia falado, vocês não vão entrar. Eles preferiram acreditar nos 10 espias que trouxeram, um relatório ruim, infamando a terra e falando mal da terra. Preferiram acreditar naquilo ao invés de acreditar em Deus e confiar no seu Deus. O que aconteceu? Ficaram no deserto 40 anos e morreram ali. Não entraram na terra. Não entraram. Alguns cristãos, meus amados irmãos, não vivem essas bênçãos. Não vivem essas bênçãos porque não creem. Porque não creem que Deus os supre, que Deus colocou princípios para que sejam abençoados. Não vivem porque não lhes interessa. Não vivem porque não lhes interessa. São cristãos que na prática preferem viver pela força do seu braço. Preferem suprir as suas necessidades e da sua família com a força do seu braço, sem os princípios de Deus, sem serem fiéis aos seus princípios. Não viverão essas bênçãos. Podem ser salvos, sim. Salvação é pela graça de Deus. Mas não viverão essas bênçãos. Não viverão. Meus amados irmãos, assim foi com Israel. Então eu quero falar aqui sobre algumas diretrizes, alguns princípios, irmãos, também. Mateus capítulo 6. Você conhece o texto, mas abra aí, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Uma vez lá na Vila do Equador eu falei isso, pressupondo uma pergunta que poderia vir lá do meio. Eu me adiantei. Pastor, e os pobres, como é que vão ofertar? Não tem que nada disso, não. A igreja que chegar aqui, ela que tem que encher a gente e ajudar a gente, e tem mesmo. Há um espaço no cristianismo para a ajuda. E a Bíblia fala em 1 João, se você vir seu irmão necessitado, verdadeiramente necessitado, e você tendo condições, fechar ele o coração, Pai, Deus te abençoe, irmão. Você tem lá a capacidade de abençoar o irmão. O irmão está verdadeiramente necessitado. É bom colocar a palavra verdadeiramente. E ele está necessitado e você então lhe negar ali. Você tem a condição de fazer o bem, você vai, Deus te abençoe. Faz uma oração, faz uma profecia e vai embora. A profecia. Profeta, né? Tem a necessidade de ajudar ali o irmão que tem a necessidade. Não abençoa o irmão. Tem capacidade para fazer isso. O irmão está verdadeiramente necessitado. E aquilo não é feito. Simplesmente você manda embora. Ele fica na sua necessidade, verdadeiramente necessidade. O Senhor fala, através de João, como é que pode estar em você o amor de Deus? Há o espaço para ajuda ao necessitado. Mas há uma responsabilidade que algumas pessoas não entendem. As igrejas da Macedônia, disse Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, da sua profunda pobreza, expressaram generosidade. E a Bíblia é clara, não somente nas suas posses, olha lá, não se escandalize, mas além das suas posses, eles participaram da assistência aos santos. Explica isso aí. Pobres da Macedônia, ajudaram, manifestaram generosidade. Então essa questão e esses princípios de suprimento e etc. valem para todos nós. Seja pobre, seja rico, você pode praticar os princípios de Deus e ser abençoado. Como lá na Vila do Equador, não tem 1 milhão na conta, não tem 100 reais para dar de oferta, mas tem um monte de coisa lá que a gente sai quase toda vez com o carro lá cheio de coisa. Bota farinha, bota cana, né? Cana, né? E bota fruta. E bota abóbora, e vai, e macaxeira,
e nos abençoam, e nos abençoam, porque querem ser generosos, pelo menos uma boa parte lá quer ser generoso. E faz questão de abençoar. O que eu tenho lá é o que produziu, mas eu quero abençoar vocês. É de você se não aceitar. É bom que você deixe o ministério. Você não sabe o que eles estão fazendo. Eles estão servindo a Deus. Estão expressando generosidade. Eu quero ser generoso. O meu Deus é maravilhosamente generoso. Eu quero imitar a Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Quero imitar a Cristo. Eles vão imitar a Cristo do jeito que eles podem. Nos ajudam e chamam para tomar suco. E se você for jejuando, lamento para você. Jejua antes, rapaz. A semana toda é melhor. Porque sempre vai ter um negócio desse. Vem, e um peixe aqui, e não sei o quê. Sempre expressão de generosidade, irmãos. Não tem essa. Não tem essa. Amém, irmãos? Mateus capítulo 6. Estamos falando de suprimento. O que isso tem a ver com suprimento? Já eu vou lançar-lhe a palavra que está escrito. Vamos lá, Mateus 6, 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus as riquezas. Primeiro Deus vai e circuncida o nosso coração. Você não pode servir a Deus as riquezas. Ou você se coloca completamente para Deus e para os princípios de Deus, ou você vai acabar enveredando para servir as riquezas e suas necessidades. Você vai virar servo de um ou de outro. Por isso que eu gosto de falar, muitas vezes, eu me sinto livre para falar disso, não tenho o menor trauma com isso. Sobre dízimos e ofertas, eu gosto de falar de dízimo. Dízimo é uma espécie, irmão. Eu ouvi isso e me tocou muito. Além de devolução a Deus, ela é como circuncisão da tua vida financeira. Eu amei isso. Amei isso, eu nunca esqueci isso. Ele é como uma circuncisão, irmãos. É um excelente remédio contra a cobiça e contra esse desvio para servir as riquezas. Quanto mais tu vai prosperando, teu dízimo vai aumentando e tu vai circuncidando aquilo. É como se fosse isso. Teu coração fica livre de cobiça. Teu coração fica livre, é um remédio de Deus para a vida do cristão. É bênção. Aí tem gente que fala, ei, não dizima não, cristão. Não é mais pro teu tempo, um monte de gente errada, poupando o povo de Deus das bênçãos celestiais, dos dízimos e das ofertas, irmãos. Gente sem conhecimento da palavra, gente sem experiência da palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer através desses institutos que Ele estabeleceu com sabedoria. Amém? Queridos irmãos, não podeis servir a Deus a riqueza. Ou você serve a Deus, ou você vai servir as suas próprias necessidades e as riquezas. Um ou outro. Por isso que ele fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Primeira coisa de um coração descontente, ingrato e que não serve a Deus com tudo que tem. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. É um mandamento, um conselho sábio lá em Provérbios capítulo 3. Honra ao Senhor. Não podeis servir a Deus as riquezas. Quem vive assim, vai enveredar por servir as riquezas, vai focar nas necessidades, vai ficar descontente e vai ficar ansioso. Uma vida completamente direcionada por inquietações, por ansiedade, irmãos. Pessoa que ama o dinheiro, que ama as riquezas, que foca nas suas necessidades, ela vai e é uma pessoa ansiosa, inquieta, meus irmãos. E Jesus combate isso na vida dos discípulos. Não será assim com vocês, não podem servir a Deus as riquezas, vocês não podem fazer isso, por isso não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustentar. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Não pode. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer deles em toda a sua glória. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você entende a exortação de Cristo? Homens de pequena fé, sua fé está devagar. Você não entendeu quem é Deus. E o que Ele é, o seu caráter,
que sustenta os seus filhos, se ele sustenta aves, se ele veste de nobreza e beleza lírios, muito mais vocês que são seus filhos. Homens de pequena fé, vocês não entenderam, discípulos, não entenderam. Não se inquietem, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os gentios, quem não tem Deus, é que procura essas coisas. Procurar aqui significa buscar e fazer daquilo o foco da sua vida, de tal maneira que corpo, alma, espírito, forças, inteligência, tudo que há neles, dinheiro, tudo, seja para isso. É que procura essas coisas, por vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Quem crê nisso? Quem crê que Deus está falando o que Ele está dizendo? Todas essas coisas serão acrescentadas. Está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Todas essas coisas te serão acrescentadas. É bíblico, eu simplesmente creio e pronto. Eu serei suprido. Me preocupar com veste? Não, serei suprido. Me preocupar com alimento? Não, serei suprido. Me preocupar? Não, eu serei suprido. Eu não vou ter o meu coração completamente desesperado por essas coisas de tal forma que eu sirva a essas coisas. Vou saber viver em qualquer situação, como Paulo falou. Escassez, vou saber viver. Em nome de Jesus, vou viver contente. Ou seja, suficientemente habilidoso para viver aquilo no Senhor, dependendo da graça de Deus. Está em fartura? Vou aprender a viver naquilo também, pela graça de Deus. Nunca negligenciando a palavra e seus preceitos. Mas as coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não se inquiete com o dia de amanhã, pois amanhã traz seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ansioso com o dia de amanhã, desesperado com as coisas. Não é aqui, Deus não está fazendo, e é um outro ponto que eu queria colocar. Deus não está te impedindo de planejar. É um outro extremo que acaba com muitos crentes. Deus, em nenhum momento, está te impedindo de planejar. Pelo contrário, Ele fala que você deve planejar. Lá em Provérbios fala sobre isso. Lá em Tiago fala sobre isso. Se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Planejamento. Se o Senhor permitir abençoar, louvado seja Deus. Eles vão planejar. Outro texto. Os planos do diligente tendem à abundância. Crente tem que planejar. Cristo vai voltar, planeje com essa visão. Mas alguns crentes fazendo assim, Cristo vai voltar, saio da faculdade hoje, o Cristo Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, não vou projetar aqui não, esposa, sabe, tá bom aqui, assim, projetar isso pra quê, mulher? Pra quê? Tu não tá vendo que Cristo vai voltar? Coitado do Senhor. Misericórdia, né? Colocando a responsabilidade para Cristo que nunca foi atribuída, nunca é atribuída a Ele. Aí a mulher fica olhando, Jesus falou isso, foi. Não vou projetar isso porque Jesus está voltando. Vou sair da minha faculdade porque Jesus está voltando. Vou deixar de querer conquistar esse emprego aqui porque Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando, ande em santidade, nesse emprego, no outro, onde quer que esteja, na abundância, na escassez, ande em santidade, esteja preparado para a volta de Cristo. Em todo o tempo, irmãos. Ansiando a volta de Cristo, preparado para a volta de Cristo. Não é o fato de você saber que Cristo vai voltar que vai te tornar preparado. É o fato de você saber e andar em santidade diante de Deus. Crentes que sabem que Cristo vai voltar estão vivendo aí completamente fora da palavra de Deus. Completamente fora do Evangelho. Completamente fora do... Meu Deus do céu, é Cebolinha aquele que falava assim? Pelo amor de Deus, sai, Cebolinha! Em nome de Jesus. Fora! Oh, meus amados irmãos, é saber que Cristo vai voltar, preparar-se, estar preparado, andando em santificação com Cristo, em Cristo em amor. Então, alguns excessos, irmãos, que precisam ser ajustados. Não sei se é aqui, aqui não, mas eu estou citando de uma experiência que eu sei. Meus irmãos, precisamos planejar. Quer ser suprido? Você precisa semear. Você precisa colher. Você precisa ajuntar. Você precisa trabalhar.
Você precisa fiar. Estou pegando termos que ele colocou aqui. O que ele fala? Queridos, olhem para as aves dos céus, elas não o quê? Semeiam, não trabalham, não fiam, lírios. Significa dizer que tem um pressuposto aí que Jesus está falando. Seres humanos, povo de Deus, você vai precisar semear, você vai precisar colher, ajuntar, trabalhar, e trabalhar com diligência, e trabalhar com excelência. E fiar, ser excelente no que faz, com certeza. Aqui são pressupostos. Ah, irmãos, os passarinhos, as aves não ficam preguiçosamente nos ninhos. Eles não ficam preguiçosamente nos ninhos. Senhor, manda o alimento, porque todos olham e esperam por ti o alimento. Aí Deus fala, não, ave, eu te dei força, vai voar. Vai, voa, e pega o teu alimento e supre, e faz tua casa, vai, eu te dei força e eu te dou o alimento. Está aqui o alimento, está aqui o alimento, e Deus provisiona e faz lá a provisão. Ele é assim, irmãos. Cristãos que não querem trabalhar, cristãos que não querem se locomover, cristãos que não querem se levantar, cristãos que não querem planejar, cristãos que não querem fazer isso, porque se fizerem isso aqui se desviam, meu amado. Eu temo dizer que você pode estar desviado. Claro, você sabe a sua condição. Se acrescentar R$10 mais na conta, se desviar de Deus, do dono dos 10, dos 100, dos milhões, glória a Deus. Não vou semear nesse outro lugar. Não vou crescer um pouquinho mais, porque eu posso me desviar. Isso. Aí a pressão vem, e a pressão vem. E começa a cortar gastos, e você vai ficando sem provisão, e vem cortes, e você não faz nada, estou esperando em Deus. Não, irmãos. Tenho certeza que todos aqui são bem inteligentes, sábios e verdadeiros adoradores, que não vão servir às riquezas, que você não pode ficar jamais sentado. E ninguém está sentado não, em nome de Jesus, só vejo produtivos aqui, sentados. Deus, manda aí, o Senhor não fala que tem que suprir minha necessidade, mas é o seguinte, até meio-dia eu fico aqui em casa e só tomando água, assistindo TV, está tranquilo. Não me esforço em nada, não me aperfeiçoo, nada disso, não busco melhorar no trabalho, sei que eu devo me qualificar ali naquela situação, porque senão vem outro e pega a minha vaga, e que negócio está assim mesmo, mas eu não faço, não me qualifico, nem nada, e aí vem, o primeiro que é cortado sou eu. Por quê? Porque Deus quis? Não, irmãos, muitas vezes nos falta. Uma vez o pastor pregou aqui sobre a questão da percepção aguçada dos filhos da maldade, que para o mal saem correndo para fazer o mal, são capciosos, são mais hábeis do que os filhos da luz na sua geração. Na sua geração, isso é importante. Mas os crentes têm a sabedoria do alto. Meus irmãos, temos somente esse cuidado de não distorcer os princípios da palavra de Deus, tá bom? Nunca distorça, não ande ansioso, não sirva as riquezas, não faça nada disso, continue fiel na abundância, na escassez. Trabalhe, visualize, projete coisas. Você tem que ser suprido, você precisa trabalhar. Deus te fez provedor, Deus te fez isso, você precisa trabalhar, você precisa produzir. Jovem, você tem força no Senhor Jesus. Você pode planejar algo melhor, pode projetar algo para crescer para você e sua família e toda a sua descendência. Você pode ser bênção e continuar sendo bênção na presença de Deus. Cada um tem os dons que Deus colocou em sua vida, sim ou não? Isso aqui não me meto. Cada um é responsável por descobrir aquilo que Deus lhe deu como ferramenta e dom para produzir no reino de Deus e na vida. Na verdade, esse negócio de reino de Deus e na vida, toda a sua vida tem que expressar a glória de Deus. Tudo que você faz. Imaginem aí, irmãos, esses homens que têm sido usados por Deus de alguma maneira, pelo menos para dar aquele aguilhão nessas falsas autoridades, nesses criminosos. Se não tivesse se dedicado nos dons que Deus lhe deu, se não tivesse se dedicado naquilo que Deus lhes concedeu como dons, se eles tivessem, não, está tranquilo, sabe? Vou ficar por aqui mesmo, não quero me aperfeiçoar nisso não. Deus me deu esse dom, eu tenho essa capacidade, essa inteligência, mas eu não vou fazer nada não, porque sabe como é que é? Eu posso estar servindo as riquezas. Meus amados irmãos, tenhamos essa visão no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou finalizar agora. Trabalhe, diligencie, seja excelente no que você faz. 2 Coríntios 9:6 para finalizar.
Posso contar um testemunho? Alguém quer ouvir? Acho que só o pastor aqui na frente. Alguém quer ouvir um testemunho? É testemunho, não é testemunho não. Não é testemunho não, fique tranquilo. Conheço um homem que foi realizar uma situação, fazer um determinado concurso. E, pelo amor de Deus, eu quero colocar um parênteses. Pastor Gabriel não está falando de coisas terrenas hoje não, mas de instrução bíblica. E foi fazer um concurso público. E aí um filho das trevas que ocupava o lugar dele, no lugar onde ele estava prestando o concurso, falou assim: no meu lugar, aqui nesse concurso, crente não entra nem com nada. Ele tem a expressão maligna dele, né? Aqui não entra. Porque esses crentes, rapaz, os caras só falam... Claro que eles falam suas blasfêmias, né? Coisas do alto, de Deus, em volta de Jesus. Eles não trabalham, eles não são diligentes, não são excelentes no que fazem. Eu acho que ele teve algum tipo de trauma, né? Não pegou nenhum crente da Fogo Vivo. Ele não conhecia. E aí, ele nunca vai entrar aqui no meu lugar e nem nada. Vou embora daqui e ninguém vai entrar aqui. Para surpresa dele, ele teve que recepcionar um crente no lugar dele. E ele teve que ir com o testemunho de que um crente passou no lugar dele e ficou no lugar dele. Então aquele princípio de ninguém vai porque esses crentes não trabalham, crentes não são diligentes, crentes gostam de falar contra crente, né, irmão? Pelo amor de Deus, por que será? Ódio do mundo. Ódio do mundo contra os crentes. E mau testemunho de alguns. E ele teve que ir com esse testemunho. Resumir a história. Esse cidadão passou a respeitar os crentes, porque começou a ver que tem alguma coisa diferente naqueles crentes que praticam o que a palavra de Deus manda. Meus amados irmãos, seja assim onde quer que você esteja, trabalhe onde quer que você... Em tudo, diz a palavra, adorna a doutrina do teu Salvador. Adorna a doutrina. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Para aqueles que creem, eu só vou ler que eu não tenho tempo, não é o culto de doutrina. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Você crê nisso? Amém. Cada um contribua, tá, você conhece essa parte. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Promessa. Promessa de Deus. Quer ser abençoado, quer ser suprido. Promessa é essa, semeie. Semeie no reino de Deus, com integridade, com constância, com cooperação, coração voluntário. O Senhor fala, legal. Estás te envolvendo comigo de forma fiel e íntegra. Tenho poder para fazer abundar toda a graça. O que é graça aqui? Favor de Deus. Nem tudo que você precisa está no teu contra-cheque, meu amado. Nem tudo que você precisa está na tua conta bancária de 5 paus ou alguma coisa de 2, 1. Nem tudo. Uma palavra que eu aprendi, nunca mais me esqueci também. Um dia de favor vale mais do que 1000 de labor. É isso que Deus está falando aqui. Favor de Deus entra em áreas que tu não podes ir. Ele abre portas que tu não podes abrir, para que tu saibas que não é a força do teu braço, mas do poder e da graça de Deus. Mas ele fala, queres ser abençoado prosperamente dessa forma? Queres superabundância para a tua vida? Queres realmente ser suprido em tudo? Então faça o seguinte, semeia, meu amado. Semeia com verdade, semeia com um coração íntegro. Deus pode fazer abundar toda a graça, porque está escrito distribuiu. Generosidade, liberalidade. Tem mais promessa. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, Deus supridor, também suprirá, vai te suprir, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.
enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Sabe que Deus quer que tu seja mais generoso, mais generoso, mais generoso, mais generoso, mais generoso, mais generoso, porque assim agrada o coração dele, porque ele é assim. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas redunda em graças a Deus. Continua sendo fiel no reino de Deus, como prioridade na tua vida. Você tem que trabalhar? Sim, os ímpios trabalham. Os ímpios trabalham. E alguns são bem mais diligentes. Mas nós precisamos ser diligentes. Mas é uma coisa que o ímpio não faz, e não tem acesso a isso. Só aqueles que têm aliança com Deus, por meio de Cristo. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça na tua e na minha vida. Semeie com abundância. Deus vai te fazer colher com abundância. Está precisando de uma situação? Não, Pai, Senhor, essa situação eu não tenho como. Eu preciso do favor de Deus. Deus, tudo bem, posso agora cumprir a minha promessa. Deus faz superabundar graça e abrir com o seu favor poderoso aquela circunstância que você e eu precisamos. Ele é poderoso para fazer abundar toda a graça. Saúde. Você pensa que é só dinheiro? Pensa que é só ser promovido? Você precisa de saúde. Você precisa de saúde. É toda a graça. Deus pode te abençoar. Deus pode abençoar a tua descendência. Enquanto você semeia, enquanto você paga o preço, e semeia, e faz com amor, e abre as tuas mãos, e é generoso para com Deus, e trabalha, e é excelente, e é diligente. Não negligencia nenhum nem outro. Você não fica assim na balança, não, ó. Sou semeio, mas sou péssimo no trabalho. Não, meu irmão, você está lá com a balança equilibrada com os princípios de Deus, fazendo no Senhor Jesus. Você está semeando, Deus está abençoando a tua descendência. Com o que, pastor? Não é só com dinheiro, meu amado. Com favor, com inteligência, com capacidade. Se tornam pessoas inteligentes, se tornam pessoas que vão crescer, serão poderosas na terra. Salmo 112. Se tornam assim porque Deus é fiel para cumprir sua palavra. Abençoe seus filhos dessa forma também. Dessa forma também. Deus é poderoso para abundar toda a graça. É claro, conceder misericórdia a eles, conceder graça a eles, conceder situações e circunstâncias onde poderão ser tocados pela maravilhosa graça. Caso precisem ser salvos, eles serão salvos porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Você se envolve com a família de Deus, você se envolve com aquele que precisa do evangelho, você se envolve, Deus nunca deixará de se envolver com a sua família. Ele é fiel. Agora essa palavra aqui é para quem crê. Você pode fazer uma outra exegese. Tentar. Você pode pegar, eu vou fazer aqui uma exegese. Não, meu irmão, você pode fazer 1000 exegeses. Está claro. Claro, completamente claro. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância ceifará. E todas as promessas que ali seguem, essa promessa e esse mandamento, está escrito. E o contexto também, que está falando de ofertas e cooperação com os santos. Meus amados irmãos, queremos ser supridos sim ou não? Queremos ser abençoados? Trabalhe, meu irmão, seja bênção, não ande ansioso, não cifre as riquezas, verdadeiramente confie no teu provedor, Deus Todo-Poderoso, mas faça o que a sua palavra manda. Creia nos seus mandamentos, creia nas suas recompensas, creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho só um salmo para ler, prometo. Levante igreja, vem, grupo de louvor, sobe. Salmo 144 diz assim: quem recebe essa palavra, receba em nome do Senhor Jesus. Sobe, grupo de louvor. Ministério, Salmo 144, 12 a 15, preste atenção nessa palavra, porque eu creio nela. Está na Bíblia, eu creio. 144, 12 a 15. Quantos creem? Amém. Pastora, um toquezinho para o Senhor aqui, só para a gente fazer um negócio legal. Estou feliz, porque eu creio nesse Deus, que na escassez, que na situação mais complexa, como fez com alguns irmãos aqui, que foram abençoados por essa igreja, lá na Venezuela, situação complexa, complicada, Deus é fiel, e Ele move céus e terra para abençoar o seu povo, e faz com que eles sejam favorecidos por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi usada como instrumento de Deus para abençoá-los. Pergunte deles se eles prefeririam estar lá no sentido que eles, na situação que está lá hoje. Não. Pode ser que seja momentâneo o que eles estão fazendo aqui, mas eles são gratos, com certeza, e contentes
porque Deus os tem suprido nesse momento de grande guerra e tribulação. Quero ler isso aqui, meu irmão, porque eu creio e eu recebo, porque isso aqui mostra o caráter do nosso Deus. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu creio, aleluias.